Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Na aula de hoje, nós iremos estudar a evolução da vida. Nós iremos estudar a história da vida na Terra. Para entendermos a história da vida na Terra, para entendermos como é que a vida surgiu e se diversificou a partir de fatores biológicos, de fatores evolutivos, nós temos que entender as eras geológicas. O que seriam isso, era geológica? O tempo ele é estudado com base na história da rocha, com base na história da Terra. Para isso, os geólogos eles dividiram o período da origem da Terra até os dias atuais em um tempo que nós chamamos de tempo geológico, porque é baseado na história da rocha. Nós dividimos esse tempo geológico em algumas escalas. A primeira escala é a era, que é dividido em quatro. Nós temos o pré-cambriano, o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Dentro de cada era dessa, existem os períodos. Nós temos, dentro do pré-cambriano, nós temos um único período, que é composto pela era pré-cambriana, e dentro do paleozoico, nós temos o cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Dentro do mesozoico, nós temos o triássico, jurássico e cretáceo. Dentro do cenozoico, nós temos o terciário e o quaternário, que é o período que estamos vivendo na atualidade. E nós temos uma escala de tempo em milhões de anos. Em milhões de anos. Nós começamos retrocedendo. Nós começamos, então, a partir da origem da Terra, que é estimado em 4,5 bilhões de anos, até os dias atuais. Então, vejamos só. O pré-cambriano ele tem início a 4,5 bilhões de anos atrás, que é com o surgimento da Terra, e a partir daí nós vamos retrocedendo até os dias, e aí nós temos uma contagem histórica que é a partir do surgimento de Cristo no nosso calendário gregoriano. Dentro de cada período nós temos as épocas caracterizadas por eventos. Esses eventos são os eventos biológicos principais. Então nós temos no pré-cambriano, nós temos o surgimento da vida, há 3,5 bilhões de anos atrás, e nós também temos o surgimento dos organismos multicelulares. E é aí que nós temos uma era chamada Era de Ediacara. Essa Era de Ediacara é que caracteriza principalmente o pré-cambriano. Na Era Paleozoica, nós temos aqui o surgimento dos peixes e a transição do ambiente aquático para o terrestre das primeiras plantas. O Mesozoico ele é constituído pelo período que é o surgimento dos répteis, entre eles os dinossauros, e aí nós temos três períodos característicos, como o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. E na Era Cenozoica nós temos a Era dos mamíferos, dos grandes mamíferos, entre eles a era chamada da megafauna. É nessa época que surgem os grandes mamíferos, como a preguiça gigante, como os mastodontes e também como os tigres dente de sabre. É nessa época, na Era Cenozoica, no período terciário. E aí, no quaternário, é que nós temos aí o desenvolvimento e o surgimento dos hominídeos. O primeiro evento que nós vamos estudar é a deriva continental. Inicialmente, a crosta terrestre era unida, formando um único continente, a Pangeia. Como vocês sabem, a crosta terrestre ela é mantida por um manto, e embaixo desse manto existe um magma. Então, a crosta terrestre ela tem a capacidade de se locomover, de se mover. E esse movimento da crosta, ele é direcionado e ele é mantido pelo movimento do magma, pelo movimento do manto. Então, inicialmente nós tínhamos um único continente, no Permiano, há 250 milhões de anos atrás, e a partir do Triássico, esse continente ele começa a se separar por movimentos das placas tectônicas, por movimento da crosta terrestre. Essa separação formou dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, e aí no Jurássico ocorre novamente uma movimentação desses continentes. No Cretáceo você já começa a formar continentes diferentes, e aí nos dias atuais formando os continentes que temos hoje. E a pergunta é, o que é que isso influencia na evolução das espécies? Quando você tem um único continente, você tem, de certa forma, um único ambiente. Então, você vai ter uma menor diversidade de espécies, porque você vai ter espécies convivendo em um único ambiente. A partir do momento que o ambiente ele começa a se diversificar, a se separar,
as espécies acompanham essa diversificação. Então, quando você tinha a Laurásia e a Gondwana, você tinha agora espécies distintas. Então, você tinha na Laurásia espécies mais adaptadas ao frio e na Gondwana você tinha espécies mais tropicais, adaptadas a climas diferenciados. No Jurássico, você começa a observar que os continentes começam a se separar mais ainda, então você começa a observar uma maior diversidade de ambiente, consequentemente, você começa a ver os processos evolutivos atuando de forma mais contínua, uma maior diversidade de espécies. E aí, nos dias atuais, onde você tem continentes bem separados, continentes em ambientes bem distintos, e aí você tem as espécies bem distintas. Quais são as evidências biológicas e geológicas de que existia um único continente, a Pangeia? A primeira evidência ela já foi proposta por o professor de Charles Darwin, que era Charles Lyell, onde Charles Lyell encontrou fósseis de um mesmo animal, tanto no continente da América do Sul quanto no continente da África, indicando que em um determinado momento essas espécies estiveram juntas. Como é que poderia encontrar o mesmo fóssil em um ambiente e o mesmo fóssil em um ambiente totalmente diferente, separado aí pelo oceano? Então, a hipótese aceita, então a hipótese que Charles Lyell levantava é de que esses continentes já estavam unidos. Essas foram uma das premissas, foram uma das observações que despertou em Darwin a ideia da ancestralidade comum. Darwin, quando ele veio para a América do Sul, em especial no Uruguai, ele coletou fósseis de uma preguiça gigante. E quando ele esteve na África, ele encontrou esses mesmos fósseis da preguiça gigante. Então ele propôs que a ideia de Charles Lyell de que esses continentes estavam juntos em um determinado momento e que por ocasiões geológicas eles se separaram, era aceita e já foram a base para que Darwin constituísse a sua ideia da ancestralidade comum. Com a mudança dos ambientes, com a diferenciação de ambientes, começa a ocorrer também a diferenciação das espécies. Então, o primeiro grande evento que marca a origem das espécies e a diversidade das espécies é a conquista do ambiente terrestre. O que seria essa conquista do ambiente terrestre? Seria a saída de alguns organismos do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, nós vamos separar em a conquista do ambiente terrestre pelas plantas e a conquista do ambiente terrestre pelos animais. Lembrando que para sair da água, para viver no ambiente terrestre, você tem que ter adaptações morfológicas e fisiológicas. O período que marca a transição das plantas do ambiente aquático para o ambiente terrestre é o período do Ordoviciano. Com a redução de um ambiente aquático e a formação de pequenas ilhas terrestres, começa então algumas plantas a terem que ter adaptações para sobreviver nesse ambiente terrestre. A primeira hipótese é de que esse grupo de plantas que vai para o ambiente terrestre seriam as briófitas, seguido das pteridófitas. Lembrando que quando falamos em ir para o ambiente terrestre, não é que a planta se deslocou da água para o ambiente terrestre. É que inicialmente a planta estava no ambiente aquático e ocorre uma redução da água. Então ela tem que ter adaptações para sobreviver agora em um ambiente que não tem mais a água constantemente. E nós temos também as angiospermas e as gimnospermas que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Já nos animais é diferente. Os animais tiveram que ter estruturas que pudessem sobreviver no ambiente terrestre. Os primeiros organismos seriam no Siluriano e seriam aí os artrópodes, dentre eles os insetos. Já os vertebrados, eles tiveram essa sua transição no Devoniano. A transição dos vertebrados é diferente. Eles procuraram sair do ambiente aquático para acompanhar a diversidade de organismo e para acompanhar a diversidade de formas de alimentação. Então, dentro da água, eles tinham uma única forma de obter o alimento, fora da água, eles teriam uma diversidade de alimento. O segundo evento que marca a origem da vida na Terra é a origem dos tetrápodas no Devoniano. A origem dos tetrápodas está diretamente ligada à transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Vejam que a origem dos tetrápodas está ligada diretamente com a saída de um grupo de peixes do ambiente aquático para o ambiente terrestre.
Para sair para o ambiente terrestre, eu preciso de diferenciações, ou eu preciso de novas estruturas. Uma delas é a formação de patas, daí o nome tetrápodas. Então, acredita-se que o primeiro organismo a fazer a transição do ambiente aquático para o terrestre pertencia ao grupo dos peixes chamado de peixes pulmonados. Esses peixes pulmonados e a bexiga natatória dele, uma bolsa que existe dentro dele, é adaptada para a retirada de oxigênio da atmosfera. Nós temos alguns grupos de peixes, nós temos no Brasil a piramboia, que são peixes que conseguem sobreviver um determinado tempo fora da água. Então acredita que esse grupo de peixes é que deu origem aos tetrápodas. Esses peixes também, eles têm como característica que sua nadadeira é uma nadadeira chamada de lobada. O que seria essa nadadeira lobada? Seria uma nadadeira com estruturas ósseas parecidas com uma mão, parecida com os ossos encontrados nas patas dos tetrápodas, dos répteis e também dos mamíferos, assim como as aves. Os fósseis indicam que o Ichthyostega seria o animal que fez essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, onde essa origem ocorreu no Devoniano. O terceiro evento marcante da origem da vida na Terra e da sua diversificação é a extinção dos dinossauros no final do Cretáceo. Bem, as teorias para a extinção dos dinossauros são duas. A primeira chama-se gradualista e a segunda chama-se catastrofista. Na teoria gradualista, acredita que os eventos foram eventos graduais ao longo do tempo e que esses eventos levaram a, principalmente, a poluição do ambiente com gases tóxicos e com uma fuligem que diminuiu a incidência de raios solares. Consequentemente, ocorreu uma diminuição da fotossíntese. Com uma redução da fotossíntese, leva a uma redução dos produtores, que levou aí à morte dos dinossauros. Essa é a teoria gradualista. Já na teoria catastrofística, o evento não foi gradual, mas foi um único evento que posteriormente levou a eventos sucessivos. Esse evento teria sido a queda de um meteoro na península de Yucatán, lá no México. Existe essa cratera lá no México, e que com a queda desse meteoro levantou uma grande fuligem. Essa fuligem impediu a entrada dos raios solares, que diminuiu a fotossíntese, reduziu os produtores, consequentemente levou à morte desses grandes répteis, dos dinossauros e também de outros grupos como pterossauros que também viviam nessa época. Com o desaparecimento dos dinossauros, começa então a ocorrer uma diversidade de alguns animais que conseguiram sobreviver naquele ambiente a qual os dinossauros não conseguiram. Segundo as hipóteses evolutivas, seria este animal um animal pequeno, que vivia em cavernas, animal que se alimentava de insetos, um animal que se alimentava de plantas, ou seja, ele tinha um hábito alimentar diversificado, diferente de alguns dinossauros que tinham hábitos ou apenas carnívoro ou apenas herbívoro. Então, essas características, o tamanho do animal, a formação do pelo para sobreviver num ambiente frio e para controlar a sua temperatura, a formação de algumas glândulas pelo corpo que permitiam, em ambientes frios, liberar substâncias que sobrevivia, em ambientes quentes, liberava água para fazer o resfriamento do corpo, a formação de glândulas perto do olho que davam características marcantes a essa espécie, e o hábito de reprodução, como a manutenção do filhote através de um líquido, através de uma substância, o leite. Então, essas características permitiram que, enquanto os dinossauros não conseguiam mais sobreviver, essas espécies elas se diversificaram. E quem foram esses organismos? Os mamíferos. É nessa época, lá no Mioceno, que surge a chamada megafauna. O que seria essa megafauna? Enquanto que inicialmente os mamíferos surgiram de forma muito reduzida, na megafauna do Mioceno você tem os grandes animais. Nós vamos ter os mastodontes, a preguiça gigante. Então vejam que ao longo dos continentes nós tivemos uma grande diversificação
de mamíferos. Essa diversificação de mamíferos, ela foi reduzida, ela foi perdida. Alguns eventos marcam essa redução. Um deles seriam a Era do Gelo, a formação de grandes épocas de glaciação. E aí o último evento marcante é a origem dos primatas e também da espécie humana. Os primatas, ele tem origem no final do Cretáceo. Quem seria o animal que deu origem a todos os primatas? Os primatas, eles surgiram a partir deste animal aqui, o Purgatórios. Mas a partir então dessa espécie de primata, começa a diversificação dos primatas, começa o surgimento dos primatas. E quais são as características dele? A primeira característica de todos os primatas é uma formação de patas, né, com 5 dígitos, com 5 dedos, dentre eles um polegar, que nós chamamos de polegar opositor ou oponível. O que é que esse polegar permite? Esse polegar permite que os primatas desenvolvam habilidades com essas patas, com essas mãos, que outros mamíferos não têm. Outra característica marcante é a articulação do ombro. Essa articulação ela começa a ser reduzida, consequentemente, os ossos que formam os braços e as pernas desses animais começam a se alongar. Esse alongamento dos braços e das pernas permite que o animal desempenhe funções que os mamíferos em geral não conseguiam e, ao mesmo tempo, começa a ocorrer o bipedalismo, que é a redução do osso, deste osso aqui, para que o animal comece agora a andar de forma ereta, de forma com o corpo não mais inclinado. Outra característica importante dos primatas são os olhos. Os primatas eles têm olhos frontais. Esses olhos permitem uma visão mais ampla e é uma característica de organismos que são caçadores, que são predadores. Outra característica não citada aqui seria a formação do crânio, que permite ocorrer a formação do cérebro de forma mais expansiva. Então, isso faz com que desenvolva habilidades também cognitivas, habilidades sensoras e motoras que outros mamíferos não tinham. Os primatas hoje são divididos em 3 grupos. Nós temos os prosímios, que é formado pelos lêmures e loris, os lêmures encontrados em Madagascar, e os loris eles são encontrados tanto na África quanto na Ásia. Nós temos um grupo chamado de taços, que são bem parecidos com os lêmures, encontrados nas ilhas de Madagascar, na África. E o terceiro e último grupo são os antropóides. Esses antropóides são caracterizados pelos grandes macacos. Dentro dos antropóides, nós vamos ter os macacos do Novo Mundo, que são os encontrados na América do Sul, na América em geral. Eles têm como característica o rosto, o seu nariz ser um nariz mais alongado e ter como cauda uma cauda prênsil. Então, geralmente, eles usam a cauda como quinto órgão para se locomover, entre outros movimentos. E nós temos os macacos do Velho Mundo. Esses macacos do Velho Mundo, eles são bem maiores que os macacos do Novo Mundo, geralmente encontrados na África e na Ásia. Eles têm uma cauda reduzida e eles têm tendência ao bipedalismo, a andar de forma mais ereta. Dentro desses macacos do Velho Mundo, nós temos os hominoides. Esses hominoides, esses hominoides são macacos que têm tendência ao bipedalismo. Eles têm tendência a andar com o corpo mais alongados. Então, aqui nós temos os exemplos dos lêmures e loris. Aqui são lêmures encontrados em Madagascar. Aqui são os loris, que são encontrados tanto na África quanto na Ásia. Nós temos aqui o exemplo dos taços, com olhos bem maiores que os lêmures, é uma característica que marca o seu hábito noturno, e os dedos aí bem alongados, que caracteriza seu hábito alimentar. Aqui nós temos os macacos do Novo Mundo, com suas caudas prênsil, e aqui nós temos os macacos do Velho Mundo, caracterizado pelo bipedalismo. Dentro dos antropóides, nós temos a espécie humana, os Homo sapiens. Olá, pessoal! Agora nós iremos estudar a história evolutiva humana. Nós iremos ver como é que se deu a história da evolução da espécie humana, da espécie Homo sapiens. Para entender a história da evolução humana, nós temos que entender como é que se deu a origem dos Homo sapiens, como é que se deu a origem do gênero Homo
E quais foram ou quais são as hipóteses que afirmam essa ideia de que o homem surgiu a partir de outros hominídeos ou de outras teorias? Então, a história evolutiva humana, ela tem início a partir de 6 milhões de anos atrás. Então, nós temos aqui um 6 MAA, que é milhões de anos atrás. É importante frisar para vocês que a história da humanidade, a história dos hominídeos, ela tem uma origem na África, há 6 milhões de anos atrás. Então, o ponto de origem é a África. Os achados paleontológicos que afirmam essa ideia foram encontrados inicialmente lá. Então, a hipótese fundamentada na evolução, na biologia e na paleontologia é que a origem da humanidade, a origem do gênero Homo, se deu ali na África, tá bom? Há 6 milhões de anos atrás, preste bem atenção neste traço aqui. Esse traço aqui, dentro da filogenia que eu estou apresentando para vocês, representa um animal ancestral que nós não sabemos quem é, mas sabe-se que esse animal, ele era um animal que tinha hábitos tanto terrestre quanto arborícola. Terrestre porque ele usava um ambiente terrestre, como também usava ambientes como árvores para seu habitat. Então, ele é um animal terrestre e arborícola. Sabe-se que esse animal ele sofreu especiação, surgimento de uma nova espécie, ele sofreu cladogênese e formou duas espécies. Isso é fundamental entender. Veja que aqui eu tenho a origem do Archaeopithecus, um primata, e nós também temos a origem do chimpanzé, primata. Nessa linha aqui segue tanto os chimpanzés como os bonobos, que tem uma aparência muito próxima deles. Mas vamos ficar aqui apenas com o chimpanzé. Então veja que esse animal ele dá origem tanto a esse primata quanto a esse primata. Isso há 6 mil anos atrás, isso na África, um animal terrestre arborícola. Então veja que a origem dos hominídeos não é a partir do chimpanzé, mas é a partir do Archaeopithecus. É muito importante vocês prestarem atenção nisso. A partir daqui, então, eu não vou fazer o tracejado indicando quem deu origem a quem, porque essa filogenia ainda é muito discutida. Nós iremos ver uma sequência de eventos, principalmente uma sequência de datas que indicam a origem desses hominídeos e a origem também de outros animais. Mas eu não coloquei as ligações porque ainda existem muitas questões a serem resolvidas, tá bom? Então, a partir dos Archaeopithecus, certo? Quem eram os Archaeopithecus? Os Archaeopithecus eram primatas com características arborícolas e terrestres. Quando eu falo características arborícolas e terrestres, é que um animal, para ser arborícola, ele tem que ter seus dígitos, sua mão bem maior, para poder se prender em árvores, entre outras coisas, tá bom? E também o bipedalismo ainda não era forte nesses grupos. Então, a partir do Archaeopithecus vai surgir um grupo de primatas que nós chamamos de Australopithecus. Esses Australopithecus, eles são caracterizados por serem primatas, terem um crânio bem desenvolvido, porém ainda reduzido em relação aos hominídeos, porém eles ainda tinham como característica a transição para o bipedalismo, a transição para ter o corpo ereto, para ter o corpo reto. O primeiro grupo de Australopithecus encontrado foi o Australopithecus anamensis. Eles foram encontrados, os fósseis deles foram encontrados no Quênia e a datação, tanto paleontológica quanto analítica, utilizando o carbono 14, entre outros elementos, deu 4,1 milhões de anos atrás. Então esse seria o primeiro grupo de Australopithecus. Depois, posteriormente, eles encontraram ali o Australopithecus afarensis. Esse Australopithecus afarensis ele é muito conhecido porque eles encontraram tantas pegadas indicando uma tendência ao bipedalismo e também identificando grupos, identificando que viviam em determinadas comunidades. Eles encontraram um esqueleto fossilizado um pouco mais completo. Daí nós chamamos esse esqueleto de Lucy, e foi datado em 3,8 milhões de anos atrás. E a partir daí começa a surgir, começa a encontrar uma grande quantidade de fósseis indicando uma grande quantidade de espécies de Australopithecus. Eles encontraram o Garry, o Africanus
e o Archaeopsis, encontraram também o Australopithecus robustus, o bonsai. Então, esses grupos de Australopithecus, eles tinham uma transição para o bipedalismo, porém eles ainda não tinham como característica o bipedalismo. Porém, algumas evidências colocam ele dentro desses grupos como uma transição, né, do Ardipithecus ainda arborícola para um ambiente mais terrestre. Mas é importante olharmos para cá. O Homo habilis. O Homo habilis, ele surge há 2,3 milhões de anos atrás e ele é o primeiro grupo de hominídeo. É a partir dele que surge esse nome, Homo. É a partir dele que surge esse gênero, Homo. Então é a partir daqui que nós temos a linhagem dos hominídeos. O que caracteriza esses hominídeos? O crânio bem desenvolvido, daí o Homo habilis, junto com o que foi encontrado, os fósseis dele, também foi encontrado artefatos indicando que ele utilizava alguns instrumentos. O bipedalismo aqui já é pronunciado, então são organismos já bípedes. Ele já tem aparências no crânio que indicam já uma aparência hominídea, né? A formação das narinas, a formação do cérebro, né? Do crânio, da caixa craniana. E também eles têm já um hábito mais social. Então, à medida que eles encontram aqui fósseis indicando uma vida em sociedade, né? Em comunidade. E daí nós temos a 1,8 Homo erectus e aqui que entra a grande divergência e a formação da espécie humana. O Homo erectus ele surge há 1,8 milhões de anos atrás e a partir dele vai surgir o Homo heidelbergensis há 200 mil anos atrás, o Homo neanderthalis há 200 mil anos atrás e o Homo sapiens de 100 a 200 mil anos atrás. Veja só, existe uma hipótese que acredita que o Homo sapiens e o neanderthalis, assim como o heidelbergensis, essas três espécies de hominídeos, elas surgiram na mesma época e tiveram não uma convivência única, não vivendo ali juntos, mas eles tiveram origens na mesma época. A primeira hipótese é a hipótese multirregional. A hipótese multirregional diz que o Homo sapiens surgiu a partir dos Homos de Neanderthalis. Os Homos de Neanderthalis, que têm características mais primitivas, o cérebro mais reduzido, eles teriam dado origem aos Homo sapiens. Já existe uma segunda teoria, que é a teoria da evolução única. Na teoria da evolução única, diz que o Homo sapiens e o Homo de heidelbergensis, eles surgiram de um único ancestral. Então, quem deu origem a essa espécie também deu origem à espécie Homo sapiens. Mas, para concluir a aula de evolução, nós precisamos entender uma coisa muito, muito importante. A evolução, hoje, a evolução biológica, ela não diz em nenhum momento que o homem surgiu a partir do macaco, ou seja, que o macaco deu origem ao homem. É importante nós deixarmos isso claro. A teoria da evolução diz que o organismo, o primata que deu origem aos chimpanzés, é o mesmo que dá origem à linhagem de Ardipithecus que vai chegar lá na espécie Homo sapiens. Esse organismo ainda é desconhecido, esse primata ainda é desconhecido, mas sabe-se que o Homo sapiens, o homem, a espécie humana, tem o mesmo ancestral que o chimpanzé. Então, o correto dizer é que nós temos o mesmo ancestral com o chimpanzé, no caso com os bonobos, né? E não dizer que o chimpanzé ou bonobo deu origem ao homem, tá bom? Então, a teoria da evolução hoje aceita dentro da biologia, ela dá essa hipótese que o homem surgiu do mesmo ancestral, ou seja, a espécie humana, o Homo sapiens, surgiu do mesmo ancestral que dá origem ali aos chimpanzés. E outra coisa que vale salientar é que a origem da espécie humana é na África. Então, as teorias evolutivas, teorias geológicas, teorias paleontológicas deixam muito claro isso, que a origem da espécie humana é na África.